Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, começa hoje o novo empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O desconto será feito na folha de pagamento do trabalhador. E o pedido deve ser feito no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Vamos conferir. Já está em vigor o empréstimo consignado a quem tem vínculo empregatício do setor privado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT brasileira. Nesta modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega um empréstimo em uma instituição financeira. Agora, todos os trabalhadores com carteira assinada podem contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia e também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, o que equivale a 40% do valor do saldo. Mas o uso do FGTS como garantia, que vai permitir a redução da taxa de juros nestas operações, ainda não está formalmente regulamentado. Isso porque ainda tem de passar pela análise do Conselho Curador, previsto para acontecer somente em 15 de junho. A garantia do FGTS só deve ser acionada no caso de demissão dos trabalhadores sem justa causa, e que o período de tempo que os contratos fechados ficam sem garantia formal é pequeno, de pouco menos de 2 meses. Para a Federação Brasileira de Bancos, o novo crédito consignado nasce como uma boa alternativa ao trabalhador da iniciativa privada, concebido com o objetivo de ser um processo de contratação mais fluido e que leva em conta muitos dos pontos que impediam o crescimento da modalidade. Os trabalhadores poderão utilizar a carteira de trabalho digital para buscar empréstimos em mais de 80 instituições financeiras que operam junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O país tem atualmente 47 milhões de trabalhadores formais. E para falar mais sobre esse assunto que interessa, para todo trabalhador, esse novo empréstimo consignado, que está disponível a partir de hoje, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado Gleibe Prete. Boa tarde, doutor Gleibe. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo no nosso jornal, doutor. Mais uma vez, muito obrigado, Kleber. Sem dúvida nenhuma, um tema muito importante para os nossos telespectadores e os nossos internautas, tenho certeza disso. Então, Gleibe, primeiro eu peço que você avalie esse modelo do ponto de vista jurídico da sua área. Este empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada que tem o FGTS como garantia. Juridicamente, esse formato é bom para todas as partes, para o trabalhador, especialmente os negativados, que terão acesso ao crédito, e também para os bancos que terão a certeza de receber o dinheiro. Ou você observa aí algum problema, alguma falha? Qual é a sua avaliação? Do ponto de vista jurídico, Kleber e demais amigos que estão nos assistindo, minha amiga, é extremamente válido. A lei que trata do FGTS dá essa possibilidade que o próprio conselho curador deste órgão pode regulamentar esse tipo de situação. Lembrando que o FGTS é interessante, ele é criado para dar essa poupança para os nossos empregados, mas o investimento que ele é feito através do fundo de investimento, fundo de garantia, ele se faz para casa própria. Essa situação que está sendo colocada já foi feita anteriormente, muitos de vocês se recordam, quando era feito já o empréstimo consignado, dando como garantia o fundo de garantia, propriamente dito. Logo, a empresa ela pode negar isso? Não, não pode. É puramente a critério do empregado como a instituição financeira. E o que é interessante, Kleber, dado atual, são 15 horas e 34 minutos horário de Brasília. Até o presente momento, eu acabei de levantar aqui, mais de 10 milhões de trabalhadores já levantaram, já pesquisaram para saber como seria esse empréstimo. Mais de 1 milhão de trabalhadores já tiveram a sua efetivação deste pagamento. E lembrando que tudo isso está sendo feito agora pela Caixa Econômica Federal. E aproximadamente daqui a um mês, bancos privados também poderão utilizar.
Correto. Então, vamos conversar, né, sobre esse assunto na prática. Em qual situação ou para qual finalidade esse empréstimo pode ser um bom negócio para o trabalhador? Para que esse dinheiro deve ser usado na sua avaliação? Olha, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tudo que é muito fácil é muito sedutor. Ou seja, fica na palma da mão no celular para que a pessoa tenha esse dinheiro. Então, do ponto de vista humano mesmo e também econômico, o que eu sugiro a todos que estão me assistindo: você tem empréstimos que você está pendente? Você tem cartão de crédito que está devendo, cheque, limite de banco? Esses juros são altíssimos. O ideal é você entrar em contato com essas instituições que você deve, entre em contato com eles, vê o valor mínimo de pagamento à vista. E com este valor em mão, você sim faz a simulação do empréstimo dessa modalidade que é da carteira digital. E com esse valor que vai entrar, que o juros é bem menor, você paga essa dívida e o juros é muito alto. O que é importante, Kleber, a gente ressaltar aqui a todos que estão nos assistindo, e eu gostaria muito que você compartilhasse essa informação com a sua família: não use esse valor para a utilização de coisas que não darão retorno. Eu quero fazer uma viagem, professor. Talvez não seja o momento. Professor, eu quero comprar um carro que não é para trabalho. Talvez não é o momento. Na minha opinião, vamos usar esse empréstimo para quitar dívidas em que os juros é muito mais alto. E detalhe, viu, Kleber? Lembrando que uma porcentagem considerável do salário do empregado será descontado. Ótimo. Então, eles têm que se atentar. Se ele ganhar hoje 2 mil, ele vai ganhar menos a partir do mês que vem, se ele fizer empréstimo agora. Correto. Agora, como você disse, no primeiro momento, pode ser até um bom negócio que o trabalhador vai ter dinheiro na mão e para a própria economia do país, porque vai ter mais dinheiro circulando. Mas a médio e longo prazo pode ser uma preocupação, porque, por exemplo, o trabalhador, em caso de uma demissão, ele pede a rescisão, pode perder parte do fundo de garantia. Isso pode trazer problemas sociais para o país e particulares também para a pessoa. Pode ter efeitos colaterais essa medida, doutor? Concordo plenamente com você, Kleber. Isso pode acarretar um prejuízo. Hoje pela manhã, antes da gente conversar, eu fiz uma simulação no meu FGTS. E eu coloquei ali, Kleber, R$3 mil de empréstimo, a título de exemplo. 60 meses para pagar, que é a média que o pessoal está utilizando. Esse valor já saltou para R$6 mil. Ou seja, quando da demissão do empregado, será que vai ter a redução desses juros? Será que vai pagar apenas aquele valor até aquela data? Ou vai ser cobrado os 6 mil? Isso, o governo, mandei mensagem aqui, ninguém soube me responder. É uma dúvida que paira. E vou além. Muitas vezes, desse FGTS, que é uma segurança do trabalhador, ele utilizar para essa situação, mandado embora, será descontado o valor integral do seu empréstimo. Isso vai acarretar, sim, meu amigo, prejuízo social e os reflexos da sociedade. Em que, no primeiro momento, todo mundo está com o dinheiro na mão, mas a conta e o juro, inclusive data de ontem, a taxa Copom, né, a taxa de juros do Copom aumentou absurdamente. Esse é o grande perigo. Será que isso não é colocado como um manto para poder esconder esse aumento de juros que foi feito ontem? Correto. Olha aí que alerta importante. Mais uma vez, uma contribuição muito valiosa do Dr. Prete. Nós acabamos de conversar com o advogado Gleibe Prete. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por essas informações que ajudam muito o nosso telespectador. Muitíssimo obrigado, Kleber. Fico à disposição de você, toda a equipe e aos nossos telespectadores e internautas. Compartilhem essa mensagem, isso é muito importante. Um forte abraço. Forte abraço, até mais. E olha só, a gente muda de assunto agora para trazer o que é notícia hoje pelo Brasil. Vamos fazer um giro com os nossos repórteres nesta sexta-feira. E olha só, a gente começa falando que a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, registrou um aumento de casos de picadas de cobras. Olha só que perigo. Foram quase 800 notificações no ano passado. O repórter Anderson Nascimento vai trazer os detalhes.
Moradores de Secretário, em Petrópolis, na região serrana do Rio, estão assustados com o aumento do número de picadas de cobra. Somente no Rio já foram quase 800 notificações em 2024. No ano passado, 793 pessoas foram picadas por serpentes em todo o estado e 3 morreram. Só nos 2 primeiros meses de 2025, já foram 104 registros de acidentes. Nesta área rural, moradores estão acostumados com cobras, principalmente com a jararaca. Porém, eles dizem que o contexto mudou de alguns meses para cá, com o aparecimento frequente de outra espécie venenosa, a cascavel. Essa cobra tem um veneno perigoso que age de forma instantânea, causa dor, inchaço, hemorragia e pode ser letal. Segundo os biólogos, o animal pode estar aparecendo com mais frequência por causa da queimada e aquecimento global. Os moradores fizeram um abaixo-assinado pedindo o soro antiveneno de cobras mais perto de Secretário, Pedro do Rio, Itaipava e adjacências. Eles dizem que o antídoto só está disponível em postos de saúde que ficam distantes. A Prefeitura de Petrópolis, responsável pelos postos de saúde citados, disse que a quantidade de doses de soro que recebe atualmente é suficiente para manter apenas uma unidade de referência no município. Além disso, afirmou que busca o aumento dessas doses para abrir uma segunda unidade de referência em Itaipava ou Pedro do Rio. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que recebe as doses de soro do Ministério da Saúde, que leva em conta a quantidade de acidentes com serpentes e que distribui o soro em 26 polos pelo estado, definidos em conjunto com os municípios. Olha, vamos falar de outro assunto importante para o seu dia a dia. A autorização para os farmacêuticos prescreverem medicamentos para os clientes tem causado muita polêmica. Isso porque os médicos não gostaram nada dessa medida. O Alexandre Cardoso vai explicar agora como isso vai funcionar. É importante lembrar que essa norma só começa a valer a partir de abril. Veja agora o que vai mudar. Atualmente, os farmacêuticos podem indicar somente medicamentos isentos de prescrição, ou seja, que não têm receita, ou aqueles previstos em programas como medicamentos para tratamento de HIV. Segundo a nova norma, os profissionais poderão também prescrever medicamentos que antes eram vendidos somente com receita médica. O Conselho de Farmácia explica que a ideia da nova norma é garantir maior segurança para pacientes e profissionais. A prescrição só poderá ser feita por farmacêuticos que possuírem registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. E pacientes poderão consultar quais profissionais estão habilitados no site do Conselho Federal de Farmácia. Para o Conselho Federal de Medicina, a resolução é considerada ilegal e que coloca em risco a saúde da população. O Conselho Médico também afirma que adotará todas as medidas judiciais, legais e políticas para bloquear a norma e vai buscar responsabilizar os dirigentes do Conselho de Farmácia por eventuais danos a pacientes. Ou seja, essa medida ainda pode causar muitos efeitos colaterais. Bom, continuando, falando de saúde, esse é o mês Março Azul, quando acontece a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de intestino. A doença ainda é pouco falada, mas tem afetado cada vez mais pessoas. O repórter Wellington Pael, lá do Mato Grosso do Sul, é quem vai trazer as informações. Um estudo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, revela que o câncer de intestino já se tornou o terceiro tipo mais frequente entre os brasileiros. A estimativa é que 45 mil novos casos diagnosticados por ano no país. Depois do câncer de pele, o intestino não é só o mais frequente do que o de mama em mulheres e que o de próstata em homens. Por isso, instituições de todo o país estão na campanha Março Azul de conscientização sobre o combate e prevenção a esse tipo de doença, que também é conhecido como câncer coloretal, pois abrange tumores no cólon, parte final do intestino, reto e ânus. Uma doença que está muito associada a hábitos de vida e tem colocado autoridades e profissionais da saúde em alerta por acometer pessoas cada vez mais jovens. O objetivo dessa campanha é alertar a população de que esse câncer existe, de que ele mata, de que ele pode ser completamente evitado através de
mudanças de hábito de vida e através de exames de rastreio precoce. Ou seja, antes que você tenha sintoma, se você tem mais de 45 anos, você tem que procurar o seu médico para fazer exame de prevenção específico para câncer de intestino. O câncer de intestino demora muito para dar sintomas. Quando ele dá sintomas, a doença já está numa forma muito avançada, onde as chances de cura são bem menores. E, via de regra, esses sintomas vão desde sangue nas fezes, alteração de hábito de intestino, o intestino que era mais preso e fica mais solto, evacuando várias vezes ao dia, ou o intestino que era normal e de repente fica preso, a pessoa demora vários dias para evacuar, a pessoa pode ter dor na barriga, a barriga estufa, fica grande, pode dar, quando está mais avançado, sintomas que a gente chama de sistêmicos, quando a pessoa começa a ter anemia, perda de apetite, emagrecimento, fraqueza. Os fatores que a gente sabidamente conhece que predispõem ao câncer de intestino são alcoolismo, obesidade, tabagismo, sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados, dieta pobre em fibras e o consumo de carnes vermelhas muito assadas. O câncer de intestino, mesmo na sua forma mais avançada, ele tem chance de cura, mas o tratamento é um tratamento mais difícil, é um tratamento sofrido para o paciente. Na maioria das vezes, quando está avançado, envolve terapias múltiplas, como cirurgias, às vezes mutilantes, que é tirada de intestino com colocação de bolsa de colostomia, envolve quimioterapia, pode envolver radioterapia. Então, é um tratamento bastante complexo, sofrido, e com chances de cura menores do que se a gente faz um diagnóstico precoce, quando às vezes nem o câncer ainda nem está instalado. O câncer de intestino é considerado bastante silencioso. Sintomas mais graves demoram a aparecer. Foi o caso da cantora Preta Gil, diagnosticada com a doença em 2023. Desde então, a artista conscientiza com frequência sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Ela fez tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas a doença atingiu outras áreas do corpo. Meu diagnóstico, em 7 dias eu já estava com ele completo, com, enfim, imagens, laudos, todos os exames. Então eu comecei o tratamento depois que eu passei mal, mais ou menos uns 12 dias. A recomendação da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, é de que todos devem fazer a colonoscopia, que é o exame preventivo, especialmente quem tem histórico familiar. Tanto homem quanto mulher deve iniciar a partir dos 45 anos de idade. E é importante nós frisarmos que não depende de se a pessoa tem sintomas, se ela tem alteração de hábito intestinal, dor, sangramento, qualquer coisa. A pessoa sem nenhum sintoma, com o intestino perfeitamente regular, sem histórico familiar, deve iniciar sua prevenção a partir dos 45 anos. Quem tem histórico familiar importante de câncer de intestino deve iniciar ainda mais cedo, a partir dos 40 anos de idade. Os trabalhos mostram que câncer diagnosticado na fase precoce, o câncer de intestino, ele tem uma chance de 90% de cura. Então é uma chance muito alta. Não podemos ficar escondendo, evitando o médico. Nós precisamos fazer a prevenção e ao menor sintoma deve sim procurar o auxílio do especialista. Vale lembrar que fazer os exames com a frequência necessária não exclui a necessidade de manter hábitos saudáveis, como se alimentar bem, se manter hidratado e praticar atividade física. E olha só, agora uma história impressionante. Um homem roubou um ônibus circular em Santa Catarina e rodou com ele por 17 quilômetros até ser preso em uma cidade vizinha. A repórter Edna Schmitz vai agora contar essa história. Um homem de 32 anos de idade furtou um ônibus do transporte coletivo de Balneário Camboriú. Dirigiu até a cidade vizinha e só parou após a intervenção da Polícia Militar. O caso ocorreu no início da noite de ontem, no litoral norte de Santa Catarina. O homem já tinha um mandado de prisão em aberto por crimes cometidos no estado do Paraná, de acordo com a PM. De acordo com as denúncias, o homem furtou o ônibus perto da Praia dos Amores e foi em direção a Itajaí pela Avenida Oswaldo Reis. Quando foi parado pela polícia, o homem era o único ocupante do veículo. Após ser imobilizado, ele confessou ter aproveitado que o veículo estava sem o motorista e com a chave na ignição para cometer o crime. Diante da situação e do mandado em aberto, o homem foi preso e levado à delegacia.
Olha, vamos voltar para o Rio de Janeiro, porque agora a gente tem um alerta importante. O copiloto de um helicóptero foi baleado durante uma operação policial lá no Rio de Janeiro. E o estado de saúde dele é grave. A família está pedindo doação de sangue. Então é importante aí, você que assiste do Rio de Janeiro, fique atento aí aos detalhes que o Anderson Nascimento vai voltar para falar agora. A família do copiloto da Polícia Civil baleado na cabeça durante uma operação na Vila Aliança, na última quinta-feira, pede doações de sangue para o agente. Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, está hospitalizado no Hospital Municipal Souza Aguiar após passar por uma cirurgia. Felipe foi baleado durante uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de vans. Segundo a investigação, a quadrilha atua principalmente na zona oeste da capital fluminense. Após roubar os veículos, o bando desmancha e revende as peças. O agente foi alvejado quando o equipamento em que ele estava sobrevoava uma área de mata na Vila Aliança. Criminosos armados teriam atirado do alto de um morro que cerca a comunidade. O helicóptero onde ele estava passou por perícia na tarde de quinta, no grupamento de operações aéreas na Lagoa. A Polícia Civil tem 4 helicópteros na corporação. Além desse usado na operação desta quinta, outros 2 já estavam fora de serviço porque também foram atingidos por tiros. Dados mostram que houve um aumento de 267% nos ataques contra aeronaves entre 2019 e 2023. A Polícia Civil classifica essas quadrilhas de facções narcoterroristas e disse que os envolvidos no caso estão sendo investigados e que várias pessoas já foram identificadas. Segundo o secretário da Polícia, Felipe Cury, a resposta aos criminosos será dada à altura e na proporção do ataque em que eles foram vítimas. Olha, então, se você for do Rio e puder ajudar, faça isso. E a gente lembra sempre aquele conhecido slogan: doe sangue, salve vidas. Vamos mudar de assunto agora para falar que o primeiro fim de semana, do outono deve ser marcado por chuva e temperaturas acima da média. Confira agora a previsão do tempo. O primeiro final de semana do outono deve trazer de volta manhãs frescas e chuvas em grande parte do Brasil. A nova estação iniciou no dia 20 de março e deve ser marcada por temperaturas acima da média em grande parte do país. De acordo com meteorologistas, algumas regiões do Brasil podem ter mudança de tempo ao longo do fim de semana. No Sudeste, a previsão é que o clima siga igual ao dos últimos dias, com manhãs mais frescas e o retorno da diferença de temperatura comum no período de outono. As chuvas estão previstas para o domingo, principalmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, a chuva pode perder a força ao longo dos dias. Já na região sul, vai haver o aumento das temperaturas e o retorno da chuva em alguns locais de Santa Catarina e no Paraná. Na região centro-oeste, a previsão é de calor e pancadas de chuva. E no norte e nordeste, o clima segue como nas últimas semanas, com chuvas mais fortes em alguns estados como o Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Tocantins e oeste da Bahia. Já no Acre, a chuva deve parar por um tempo. A tendência esperada para o outono deste ano é que novas ondas de calor não estão previstas e as chuvas devem ficar dentro da média. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Vai entrar aqui no nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. E olha só, a gente vai começar falando de tênis, que é uma das especialidades do Caio. O Caio que joga tênis, além de conhecer bem, e vai falar do João Fonseca, que além de vencer, teve uma história de superação. Conta aí, Caio. Isso aí, Cléber. Primeiro, eu não jogo, eu tento, mas estou aprendendo. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O João Fonseca encarou um adversário tão jovem quanto ele, perdeu o primeiro set, recuperou no segundo, passou mal no terceiro, mas no fim venceu. Vamos ver como foi. O brasileiro João Fonseca estreou no Master 1000 de Miami com uma bela vitória de virada por 2-1 contra o americano Lerner Tien. O jogo marcou um duelo que muitos acreditam ser a próxima grande rivalidade do tênis. Fonseca, número 60 do ranking, com 18 anos, e Tien, número 66, com 19, já venceram grandes jogadores como Rublev e Zverev, ambos top 10 do mundo.
Mas nessa disputa de novatos, a vitória ficou com o Brasil. E se engana quem pensa que foi uma daquelas vitórias tranquilas que João vem conquistando constantemente. Durante o terceiro set, uma cena preocupou quem estava vendo a partida. João Fonseca pediu a paralisação do jogo ao juiz, pois não estava se sentindo bem, sendo preciso a entrada de um médico. O brasileiro depois informou que sentiu dores estomacais, mas após ser medicado retornou ao jogo e fechou o set decisivo, cravando a terceira vitória em 4 jogos contra Lerner Tien. Classificado para a próxima fase da competição, Fonseca agora vai encarar o francês número 20 do mundo, Hugo Humbert. O jogo vai acontecer neste sábado. Olha, vamos falar de futebol agora com uma notícia que causou até surpresa, né? Hoje a FIFA anunciou a exclusão de um clube do Super Mundial que vai acontecer nesse ano, né? Conta pra gente, Caio, foi surpresa ou já era esperado? É, muita surpresa, Kleber. Bom, a FIFA determinou nessa sexta-feira que o Clube León do México fosse excluído do Mundial de Clubes que vai ser realizado entre o dia 14 de junho a 13 de julho desse ano. Isso aconteceu porque Pachuca e León, que estão classificados para o Mundial, têm o mesmo dono, e isso é algo que é vetado pelo regulamento da competição. A regra diz que não pode haver mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial no Mundial. E aí, dessa forma, apenas uma das equipes poderia disputar o torneio nessa temporada e sobrou mesmo para o León ficar de fora, porque a própria FIFA decidiu excluir o clube. Já os dirigentes do León disseram que fizeram de tudo, mas não conseguiram trazer o time de volta e vão recorrer da decisão da FIFA. Bom, a gente vai ficar de olho, né, Kleber, para ver qualquer novidade e trazer atualização. Olha, pode ter novidade mesmo, já que os dirigentes vão recorrer dessa decisão. Bom, mas vamos falar então, Caio, de seleção brasileira e de eliminatórias, né? Após a vitória do Brasil ontem contra a Colômbia, a CBF anunciou uma mudança, né, de 4 jogadores para o próximo jogo, que é contra a Argentina, né, Caio? O grande clássico. É, o grande clássico. Bom, devido aos cartões e lesões no jogo de ontem, o Dorival foi forçado a ter que trocar 4 jogadores para a partida duríssima contra a Argentina na semana que vem. Vamos ver quem vai chegar na seleção. Após as 4 baixas no jogo contra a Colômbia, o técnico Dorival Júnior anunciou nesta tarde os substitutos. O zagueiro Beraldo, do PSG, os meio-campistas João Gomes, do Wolverhampton, e Ederson, do Atalanta, e o goleiro Everton, do Palmeiras. O quarteto irá ocupar os lugares de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Os 2 primeiros levaram o segundo cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Gerson saiu de campo lesionado e segue com dores na região posterior da coxa esquerda. Já Alisson sofreu um choque de cabeça. O goleiro se diz bem e não relata nenhuma queixa clínica, mas terá que seguir o protocolo de concussão da FIFA, que estipula que após a substituição por concussão, o jogador deve continuar sendo avaliado e não pode participar de uma partida por no mínimo 5 dias. Ambos vão retornar a seus clubes para dar sequência ao processo de recuperação. A seleção recebeu folga nesta sexta, data em que a Argentina vai enfrentar o Uruguai fora de casa. O Brasil volta a treinar no sábado em Brasília e o grupo viajará para Buenos Aires na véspera da partida. Com a vitória sobre a Colômbia, garantida no último minuto após gol espetacular de Vini Júnior, o Brasil subiu para a segunda colocação das eliminatórias com 21 pontos, 4 a menos do que a Argentina. A próxima partida da seleção brasileira será contra os hermanos, na próxima terça, dia 25, às 21 horas no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Isso aí, Kleber. Fique por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio. Bom fim de semana para você. Obrigado, você também. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Até mais. Tchau.